Mais um episódio do Vim Pela Bebida está começando. Então pega a sua bebidinha e vem comigo. Vem. Vim pela bebida. Vim pela bebida. Olá pessoal, eu sou Rick Mazorana. Está começando então mais um episódio do podcast Vim Pela Bebida. E você que ainda não acompanha esse meu podcast nas redes sociais, por favor, dá uma forcinha, né? Siga no Instagram, @Vim Pela Bebida, curta a página no Facebook, que é Vim Pela Bebida Podcast, e se inscreva lá no YouTube, no meu canal Rick Mazorana. Bora dessa forcinha, por favor? E eu peço encarecidamente a você que está ouvindo, eu não sei em qual agregador você está ouvindo, se é no podcast, no Spotify, no Anchor, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, Castbox, entre tantos outros. Mas neste agregador que você siga o Vim Pela Bebida e ajude ele a crescer mais e mais, ok? Normalmente eu deixo o porre de vinho e o 3 latão por 10 para o final do episódio. Mas hoje eu vou começar com porre de vinho porque eu tô afim. Este podcast é meu e eu que mando nele, eu faço o que eu quero. Então eu vou começar pelo porre de vinho. E o porre de vinho vai para esse aumento dos casos de Covid-19, coronavírus, que está acontecendo aqui na região. Eu moro aqui no sul de Santa Catarina, em Nova Veneza, e os casos estão aumentando absurdamente. Não sei em qual lugar você mora, mas você deve estar vendo nos noticiários que Santa Catarina está tendo um crescimento absurdo, que o sul do Brasil está tendo um crescimento gigantesco, e isso me assusta muito, porque a gente teve um tempo para aprender com a China, com a Itália, com os Estados Unidos, com a região sudeste do Brasil, com a região norte, nordeste, que teve esse boom bem antes de nós, e a gente não aprendeu da mesma maneira. Então, o meu porre de vinho vai para esse pessoal, para esse aumento dos casos e esse pessoal que não está se cuidando e não está pensando no próximo. E agora vamos falar sobre o assunto principal do episódio de hoje do Vim Pela Bebida, que é lugares para se conhecer no Rio de Janeiro. Essa cidade maravilhosa, essa cidade que eu amo de paixão, que é o meu sonho de consumo. Meus amigos sabem que um dos meus grandes sonhos é morar no Rio de Janeiro, independente da violência e tudo que tenha lá, mas é um lugar que eu ainda quero morar. E eu separei aqui para vocês lugares para conhecer no Rio de Janeiro, e eu já vou começar com 4 lugares que eu acho que são os principais pontos para um turista que vá pela primeira vez ao Rio de Janeiro, que ele tem que conhecer esses lugares. E quais são eles? Óbvio que o primeiro lugar que eu acho que todo turista tem que conhecer o Cristo Redentor, que é um lugar maravilhoso. Eu já fui umas 3 vezes. Eu tenho amigos cariocas que ainda não foram no Cristo Redentor. Olha só que engraçado. Pessoas que nasceram lá, moraram lá a vida toda e não foram ao Cristo Redentor. É um lugar maravilhoso, de fato, que a gente pode ver a vista inteira do Rio de Janeiro, quer dizer, uma boa parte dela. E como chegar lá? Bom, acho que um dos acessos mais fáceis é através de uma van. A última vez que eu fui, eu peguei uma van ali numa pracinha, que eu não lembro o nome agora, fica ali em Copacabana. Tu pega a van, ela te leva até certo ponto, depois de certo ponto tu pega uma outra van, que são as autorizadas para subir até o topo lá, do Corcovado, e é o jeito mais fácil e mais seguro de chegar lá. Claro que tem o bondinho também, mas eu ainda não me arrisquei a subir pelo bondinho, e vale a pena. Quem quiser conhecer o Cristo Redentor na verdade, o que acontece? Eu conheci e eu fiquei adorei o lugar, achei lindo, maravilhoso, só que eu fiquei meio decepcionado pelo tanto de pessoas que tinham lá nas vezes que eu fui, nas 3 vezes que eu fui, tinha muita gente no local, então tu não consegue bater uma foto direito do Cristo.
E é ruim até de tu chegar lá na pontinha para ver toda a cidade lá embaixo. É ruim de tanta gente que tem. Mas, para um turista de primeira viagem, tem que conhecer o Cristo Redentor. Um outro local também, tão lindo quanto o Cristo Redentor, é o Pão de Açúcar. Eu fui 2 vezes? Isso, 2 vezes. Ele, se eu não me engano, é um pouquinho mais caro do que conhecer o Cristo Redentor, mas é super tranquilo, é super lindo, tem uma visão maravilhosa também das praias do Rio de Janeiro. E assim, a gente vendo pelos vídeos, a gente acha que o bondinho ele demora muito para subir. Não, ele é muito rápido para subir. Tem um bondinho que sobe no primeiro morro, que eu não lembro o nome, e depois no outro, que é o Pão de Açúcar. E ali tem uma visão maravilhosa do Rio de Janeiro. Vale a pena muito conhecer o Pão de Açúcar. O outro lugar, um desses 4 lugares também básicos para se conhecer no Rio de Janeiro, sendo um turista de primeira viagem, né, é o Jardim Botânico. Eu adoro, sempre que eu vou ao Rio de Janeiro eu tento ir ao Jardim Botânico, porque eu acho um lugar maravilhoso, óbvio, pela natureza, pelas espécies de plantas que lá tem. É muito interessante, muito massa, e vez ou outra tu consegue ver alguns bichos. Teve uma vez que eu vi, ou não, eu tô viajando, acho que eu tô viajando muito na maionese, que eu vi um bicho preguiça, não, acho que eu vi mesmo. Ou eu tava muito alucinado, não, acho que eu vi sim um bicho preguiça lá. Mas vale muito a pena. E o valor da entrada é super baratinho, acho que eu paguei a última vez, foi esse ano, paguei R$12, eu acho que é mais ou menos isso. Mas, tanto Cristo Redentor, como Pão de Açúcar, como Jardim Botânico, tem os sites específicos que você pode estar vendo, comprando até o ingresso antecipadamente online, né? Então, vale a pena. E o 4º lugar, na verdade, são os lugares que todo turista tem que conhecer, que é a Praia de Copacabana e a Praia de Ipanema. A Praia de Copacabana, que é conhecida mundialmente, e Ipanema também, pela música Garota de Ipanema, ela é conhecida pelo mundo todo, e eu acho as 2 praias maravilhosas. Claro que eu tenho uma preferência muito maior pela Praia de Ipanema, eu acho ela mais bonita. São muito movimentadas, tanto uma quanto a outra, mas eu acho que a Praia de Ipanema ela tem uma beleza maior, porque tu consegue ver o Morro Dois Irmãos, então ali tu consegue ter uma visão mais bonita do Rio de Janeiro. Mas Copacabana tem todo o seu charme, passear pelo calçadão. Eu gosto de Copacabana, passear no calçadão à noite. Tem as feirinhas ali, que tem uns produtos, umas bugigangas, umas quinquilharias bem legais de comprar. Tem o Copacabana Palace Hotel, que todo turista já bateu foto em frente ao Copacabana. Ainda não fiquei hospedado lá. Vou ficar hospedado no Copacabana, mas ainda não. E Ipanema eu gosto muito de caminhar no finalzinho da tarde, assim, ir até o Leblon e tal, porque é um trajeto legal, é um trajeto bem movimentado, e a gente tem uma visão maravilhosa. Eu adoro. E também eu gosto no calçadão de Ipanema de caminhar nos finais de semana, que daí a avenida ali, a Vieira Solto e a Delfim Moreira, que quando chega no Leblon e Delfim Moreira, elas ficam fechadas aos carros, então as pessoas podem caminhar tranquilamente. Eu gosto de fazer isso. A última vez que eu fiz foi no domingo de manhã, fui até lá na pontinha do Leblon, tomei uma água de coco e tal, e tem uma visão muito legal. Fora esses lugares básicos que o turista tem que conhecer, eu indico alguns outros lugares. Um dos lugares que eu indico é um dos meus preferidos no Rio de Janeiro. Ele fica coladinho com o Jardim Botânico. Coladinho eu digo porque fica perto, não é coladinho, mas é próximo, dá para ir a pé. Quem vai ao Jardim Botânico consegue tranquilamente ir a pé até o Parque Lage, que é um lugar maravilhoso. Já foi cenário de um clipe do Black Eyed Peas, e é um lugar que dá para fazer bastante coisa, assim, dá para caminhar por... A primeira vez que eu só fui no próprio prédio do Parque Lage.
Na segunda vez que eu fui, descobri que na verdade tem muito mais coisas. Tem uma parte que é um aquário ao lado e tem uns lagos. Tem um Lago dos Patos, acho que se eu não me engano é esse o nome, que fica um pouquinho mais para cima. E ali tem várias trilhas, é bem legal, bem interessante conhecer. E dentro do Parque Lage, dentro ali do prédio do Parque Lage, tem um café que é muito legal e tem algumas oficinas ali. É bem interessante, muito lindo. Tem aquela piscina no centro que é maravilhosa, linda, e ali a gente tem ali do Parque Lage tem uma visão certinha do Cristo Redentor. Ele fica bem quase aos pés do Cristo Redentor, então a gente tem uma visão linda de toda aquela parte ali da Floresta da Tijuca e tudo mais. Fora o Parque Lage, eu também indico a Lagoa eu ia falar a Lagoa da Conceição, mas nada a ver, a Lagoa da Conceição é em Floripa. Eu indico também conhecer a Lagoa Rodrigo de Freitas. Mas não apenas conhecer ela, ir até ali, contemplá-la e deu. Eu indico, quem for conhecer a Lagoa Rodrigo de Freitas, caminhar em torno dela. Talvez caminhar, fazer todo o trajeto completo seja muito cansativo, mas fazer um bom trajeto caminhando, ou de bicicleta, ou correndo, enfim, é muito interessante. A última vez que eu fiz a caminhada na Lagoa Rodrigo de Freitas, eu fui ali, eu estava hospedado em Ipanema, eu fui de Ipanema, contornei ali pelos aqueles prédios lindos e gigantescos que tem bem ao pé de um morro, que eu não lembro que parte é aquela ali da lagoa. Eu fui até o Jardim Botânico e o Parque Lage a pé. Claro que voltei de Uber, eu e a Joana. Nós fomos lá a pé, mas voltamos de Uber porque na verdade ia ser muito cansativo pra gente, mas isso porque a gente estava cansado de toda a viagem que a gente já estava alguns dias no Rio de Janeiro, a gente tinha aproveitado muito, caminhado muito, então a gente queria poupar um pouco as nossas energias, mas vale a pena caminhar ali em torno da Lagoa Rodrigo de Freitas. Para quem gosta de fazer comprinhas, essas comprinhas baratas, tipo 25 de março, eu indico a região central do Rio de Janeiro, Saara, que é onde tem um comércio popular com várias bugigangas, várias coisinhas. E este ano eu fui bem no pré-carnaval, então tinha muita coisa de carnaval, muita fantasia, muito adorno, muito adereço, muito tudo assim para carnaval. Vale a pena. Os preços são legais. Já foram mais atrativos os preços, mas ainda está valendo. E por falar em região central ali do Rio de Janeiro, também indico conhecerem, pode ser que não tenham um interesse de comprar ou consumir alguma coisa lá dentro, mas pelo menos conhecer, entrar para apreciar a grandiosidade que é a Confeitaria Colombo. É uma confeitaria maravilhosa, cheia de espelhos. É um lugar que tu te transporta pro passado, assim, ó. É muito, muito, muito gostoso de estar lá dentro. Fora que a gente fica alucinado com a vitrine de doces e afins que tem lá. Vale muito a pena. Na região central também do Rio de Janeiro, eu indico conhecer aquela parte dos Arcos da Lapa, da escadaria Selarón e a Catedral Metropolitana. É muito interessante, eu acho ela muito linda, tanto por fora como por dentro. Ela digamos que pelo centro do Rio de Janeiro ser um centro bem histórico, com construções antigas, ela tem um ar mais moderno. Claro, tem outros prédios modernos também no centro do Rio de Janeiro, mas ela também tem essa característica. Fora a Catedral Metropolitana, também tem a Igreja da Candelária, que é linda. O CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, que sempre está com exposições maravilhosas. E o Museu da Manhã. O Museu da Manhã é um museu super futurista e vale a pena conhecer. Eu sempre que eu vou ao Rio de Janeiro eu tento ir lá, porque eu sei que sempre tem alguma exposição diferente. Tem aquelas permanentes, mas sempre tem alguma coisa de diferente e vale a pena. Vale a pena muito conhecer o Museu da Manhã. Tem uma visão maravilhosa ali daquela região do Porto também.
E ali pertinho também tem a Biblioteca Nacional, que eu não conhecia e que eu conheci, o gabinete, desculpa gente, o Gabinete Real. E é lindo, maravilhoso, eu fiquei encantado, assim, ó, encantado pelo ambiente, assim, é maravilhoso para quem adora essa coisa de livro, de antiguidade e tudo mais, vai adorar, vai ficar alucinado, assim. E vale muito a pena, muito, muito, muito a pena mesmo. E um outro lugar do Rio de Janeiro que eu adoro, principalmente assim no pôr do sol, é ir até o Arpoador, que é aquela partezinha que fica entre Ipanema e Copacabana. Ali tem aquela parte das pedras que fica o Arpoador, que muita gente vai para ver o pôr do sol, e quando tem o pôr do sol o pessoal aplaude e tudo mais. E junto uma galera gigantesca, assim, gigante. Muita gente vai lá para ver isso. E vale a pena. Também ali do Arpoador a gente consegue ter uma vista bonita de Copacabana e ali da parte de Ipanema e Leblon. Olha, eu poderia falar de tantos outros lugares. Tem a Barra da Tijuca também. Eu não conheço muito da Barra da Tijuca. Eu só fui até ali no comecinho, ali onde é a praia do PP. Eu fui ali, gostei. É uma praia totalmente diferente de Ipanema e Copacabana. Não tem quase ambulante, não tem quase nada de turista. A água é mais limpa, a água é mais quentinha. Então é um outro olhar de praia, assim, do Rio de Janeiro. Nem parece que a gente está no Rio de Janeiro, assim, se for ver assim, por um olhar turista, assim, tá naquele vucu-vucu de Copacabana, Ipanema, região central e tudo mais. Quando chega na Barra é um pouco mais tranquilo. Não que seja tranquilo, mas é menos caótico do que aquela região turística ali do Rio de Janeiro. Tem também a Praia de São Conrado, que eu fui, mas eu fui para um bloco de carnaval, então eu não fui na praia em si, eu fui ali naquela avenida que fica à beira-mar. Mas vale a pena. Eu conheci a Rocinha, um amigo nosso que mora no Rio de Janeiro nos levou lá. Nós fomos de van, pegamos uma van em Botafogo. Foi em Botafogo? Foi em Botafogo, isso em 2012, 13. Monique e a Joana vão me ajudar a lembrar do ano, acho que foi 2012, agora eu lembrei, foi 2012, tenho certeza disso, foi 2012. Nós fomos com um amigo nosso de van, descemos toda a Rocinha, passamos ali numa feirinha que tem, depois nós voltamos de van e ele nos deixou ali em Ipanema. A gente estava em Ipanema? Não, nós estávamos em Santa Teresa, no hostel em Santa Teresa. Nossa, que saudade, gente, nossa. Bom, não tem uma vez que eu vá ao Rio de Janeiro que não me bata saudade depois, que não fique na minha memória para sempre, assim. Porque é uma cidade que eu adoro e eu poderia até falar muito mais sobre o Rio de Janeiro agora, mas como eu deixei reservado só para falar de alguns lugares para se conhecer no Rio de Janeiro, eu só vou falar sobre os lugares. Eu poderia falar sobre onde comer e várias outras coisas, onde ficar, onde se hospedar e tudo mais, baladinhas, barzinhos para irem, mas eu vou deixar para um próximo episódio, eu vou deixar vocês na vontade. Neste episódio eu só vou falar mesmo de alguns lugares para conhecer. E quem conhece o Rio de Janeiro e que concorda comigo em alguns lugares ou não concorda, deixa um recadinho lá no Instagram para a gente saber o que vocês acharam do Rio de Janeiro, qual é o lugar que vocês gostam no Rio de Janeiro, qual é o lugar que vocês não gostam, qual foi a experiência que vocês tiveram de diferente lá. Porque a gente sabe que o Rio de Janeiro vale a pena, como eu falei antes, por mais que que ela seja uma cidade violenta, ela tem muita coisa boa a oferecer, tem pessoas maravilhosas que moram lá, lugares lindos, e a gente sabe que o Brasil inteiro, de uma certa forma, ele é lindo, pena que às vezes ele é mal governado, mas isso é uma outra história. Bom, agora deu de falar do Rio de Janeiro, né? Porque eu ficaria falando sobre o Rio de Janeiro por horas e horas, talvez dias, talvez semanas. Enfim,
vamos agora para o quadro 3 latão por 10, naquele onde eu indico alguma coisa de legal. Bom, no quadro 3 latão por 10 eu quero indicar para vocês um Instagram maravilhoso, que é o @Zilda Beauty Center. Procurem ali esse Instagram, Zilda Beauty Center, que também é página de Facebook e está fazendo maior sucesso. São 2 caras, eu pesquisei sobre esse perfil, e são 2 caras que eles criaram tanto a página do Facebook como o perfil no Instagram, e eles bombaram, inclusive, em sites internacionais, com uma postagem que eles fizeram de uma máscara feita de tule. E foi muito engraçado assim os comentários que eles fizeram sobre a máscara de tule. Fora todas as outras postagens que eles estão fazendo, eu acompanho direto e é muito, muito, muito divertido. Essa foto da máscara de tule foi a primeira que eu vi e foi por isso que eu entrei no perfil deles para pesquisar. E eu adorei assim, adorei as postagens que eles fizeram e eu comecei a seguir e eu tô adorando todas as postagens que eles estão fazendo. Então eu indico para vocês conhecerem esse Instagram, ou se você não tem Instagram, procure no Facebook a página deles, que é o Zilda Beauty Center. Vale muito a pena, esse é o meu 3 latão por 10 da semana. Agora é aquele momento cult do Vim pela Bebida, aquele momento RIC também é cultura, onde eu cito para vocês uma frase. E a frase desta semana é: é curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei o bem, mas não posso dizer. Sobretudo, tenho medo de dizer, porque no momento em que tento falar, não só não exprimo o que sinto, como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Clarice Lispector. O episódio 14 deste podcast está terminando. Nossa, me enrolei tudo. Mas, antes de encerrar, tá? Eu sei que vocês estão muito tristinhos porque ele está terminando, mas é preciso, gente. Eu quero lembrá-los que tem episódio novo toda sexta-feira aqui nos agregadores de podcast. Então, sinalizem, sigam no seu agregador de podcast preferido, sigam o Vim pela Bebida. E no YouTube, se inscrevam lá no meu canal, Rick Mazorana, que toda sexta-feira tem um episódio que nos agregadores ele entra na sexta. E no YouTube entra na segunda. Entenderam? Entenderam como entra? Um entra na sexta e o outro entra na segunda-feira. Sem trocadilhos, por favor. E não esqueçam também de seguir o Vim Pela Bebida nas redes sociais. No Instagram, @Vim Pela Bebida. No Facebook, Vim Pela Bebida Podcast. Nossa, eu tô até já decorado isso. E no YouTube, lá no meu canal, Rick Mazorana. Tá bom, gente? E eu também aproveito para divulgar as minhas redes sociais pessoais. Vocês me encontram e podem me seguir tranquilamente, sem medo nenhum, lá no Instagram e no Twitter. Vocês vão me encontrar como @Rick Mazorana. Ok? Lindezas, até semana que vem. Eu ia dizer até semana que vem, mas que seja pro bem, que seja boa também. Até semana que vem. Beijos para quem é de beijos e abraços para quem é de abraços. Vim pela bebida. Vim pela bebida.